primeiro aspecto importante a ser frisado é o de que, até o momento, o que existe contra o prefeito Gilmar Ollardia é apenas uma investigação que começou ainda no início de 2014 e, portanto, já tem quase 1 ano e meio de investigação, e essa investigação já terminou e o Ministério Público ofereceu uma denúncia ao Tribunal de Justiça. Não existe, portanto, um processo, uma ação penal em andamento contra o prefeito. É necessário que essa denúncia seja apreciada pelo Tribunal de Justiça e, se ela for recebida, iniciará um processo, mas ela pode também ser rejeitada e essa investigação ser arquivada e isso tudo acabar. A acusação que existe no processo, a acusação, eu vou agora me referir expressamente aos termos que estão na denúncia do Ministério Público Estadual. A acusação que existe é de que o prefeito teria se beneficiado ou sido beneficiário de valores que o Ronan levantou na praça com essa troca desses cheques. Em nenhum momento, e nós vamos aqui ressaltar esse aspecto, porque a reportagem trazida em rede nacional por uma emissora de televisão foi uma reportagem tendenciosa, imprópria, e que colocou as coisas de uma maneira diferente que está no processo. O Ministério Público não acusa o prefeito em momento algum de pegar cheque, de convencer eleitor de pegar cheque, quanto mais cheque em branco, de trocar esses cheques. O Ministério Público acusa o Ronan de fazer isso. O prefeito não é acusado disso. O Ministério Público acusa o prefeito de ser um suposto beneficiário desses valores, e não que ele tenha feito isso. Então a própria chamada que foi colocada pelo Fantástico lá, a chamada ela é imprópria, porque ela dá a entender que isso já é um processo contra o prefeito e que, na verdade, o prefeito teria pegado cheques na cidade e trocado com agiotas. Essa acusação, isso não existe no processo. O Ministério Público diz expressamente que o Ronan fez isso e que, supostamente, o prefeito teria tido participação no resultado desses valores. Inclusive, nós estamos disponibilizando para a Página Brasil esse áudio na íntegra. Nós mostramos hoje mais cedo, numa entrevista na rádio ao vivo, essa gravação na íntegra, e ela foi realmente editada no sentido de que a gravação do Fantástico para no meio da conversa, e na sequência o prefeito já fala: mesmo não sendo nosso, nós vamos organizar. Então, e a gente não percebe no Salem, que é o agiota que está conversando com o prefeito na ocasião, não percebe nenhuma reação do Salem no sentido contrário, dizer assim: não, isso é teu, essa dívida é tua mesmo. Ele não fala nada disso. O prefeito fala assim: ó, mesmo não sendo nosso, nós vamos organizar isso. Por que ele diz isso? Porque na época, eu volto a dizer, na época havia ameaças de morte contra o Ronan, contra a mãe do Ronan, contra a família do Ronan, contra filhos do Ronan, a ex-esposa dele, irmãos dele. O irmão dele já tinha sido vítima de uma ação dessa pessoa. Então, o prefeito estava ali apenas tentando preservar, porque se ele diz naquele momento: olha, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é nosso, como ele disse na conversa, isso não é nosso, vai atrás do Ronan, isso poderia ter consequências até muito trágicas. O senhor apresenta, ou está disponibilizando para o Página Brasil, algumas gravações que demonstram que, de certa forma, até desacreditam as falas das testemunhas na reportagem. Qual o conteúdo dessas declarações? Eu estou disponibilizando 3 áudios, que um deles, o primeiro, é a íntegra dessa conversa entre esse agiota e o prefeito. Ela na sua íntegra, é necessário que as pessoas ouçam isso para entender o contexto total e o momento em que o prefeito diz: mesmo não sendo nosso, ele não assume essa dívida, ele não diz que essa dívida é dele.
uma outra gravação em que há dois agiotas conversando, duas pessoas dentro do processo que trocaram cheques com Ronan, e que eles afirmam, um deles afirma expressamente que eles conversaram com o ex-prefeito cassado Alcides Bernal, já tinham conversado a respeito do assunto ali tratado, então reforçando aquilo que ontem foi revelado pelo próprio Ronan em entrevista dada no SBT, no sentido de que isso tudo teve início a partir do próprio ex-prefeito cassado. E o terceiro ponto seria uma fala comprometedora de uma das testemunhas que na reportagem original da TV se vitimizava. Então, essa pessoa são duas mulheres conversando, uma delas que se diz... Desculpe, só para poder aproveitar a fala do senhor na íntegra, então você começa falando. E a terceira gravação? E a terceira gravação é de uma pessoa, de uma mulher que se disse vítima na reportagem do Fantástico, conversando com outra pessoa, na qual as duas dão a entender claramente que sequer haveria dívida a ser cobrada, mas que eles tentam, ela está se passando por vítima, dizendo que está passando muito mal e tal, financeiramente. E no final da conversa ela diz assim: se eu pegar algum dinheiro nós vamos dividir, e ainda dá uma risada num tom de galhofa, como se estivesse fazendo chacota de toda a situação. E essa pessoa depois vai em cadeia nacional no Fantástico e se diz que foi vítima. Página Brasil. A notícia em um clique. Acesse paginabrasil.com, uma empresa do Grupo Capital de Comunicação.